Hoje a gente teve com certeza o maior livramento da nossa vida ou de ser estuprada, ser traficada pra sei lá onde, acontecer qualquer coisa de ruim aqui em Braga. Assim, olha só, meninas, não vão olhar quarto sozinhas, sem uma amiga, sem um namorado, ficante, familiar, primo, principalmente homem, tá? Porque o que aconteceu com a gente hoje, com certeza foi um livramento de Deus na nossa vida. Com certeza. E se eu tivesse sozinha, como eu pedi pra Júlia ficar no escritório, nem sei o que tinha acontecido, né? Porque eu tava na maior ingenuidade, conversando com o cara, que eu vou contar a história. Duas mulheres brasileiras em Portugal acabam vivenciando uma situação totalmente fora da realidade delas, acreditando que elas poderiam estar seguras porque elas precisavam de uma casa. Afinal de contas, aquela pessoa que lhes levou para poderem observar a casa tinha segundas intenções, segundo o relato das moças, né? Bem, pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o Nundalino, inscreva no canal, ative o sininho para não esquecer de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Bom, pessoal, é muito interessante essa história porque a gente acaba a ver aí uma situação bem escancarada, né, que é todo esse processo de empoderamento, porque até as próprias meninas, pelo relato delas, elas inconscientemente acabam pedindo que outras mulheres que se encontram em situações de ver uma casa ou alguma coisa assim muito distante, requer ter encontro com um homem que leve um irmão ou marido ou alguma coisa parecida, né? Porque hoje em dia a gente está tão acostumado em ouvir sobre empoderamento feminino que a gente acaba esquecendo que lá fora existe um mundo que está nem ali pelas ideologias, sabes? Lá fora o homem representa uma figura forte, entendeu? Se você for uma mulher, por exemplo, que quer alugar uma casa, levar um homem, a recepção será diferente, entende? De homem para homem, a recepção será diferente. Agora, quando você é uma mulher que se acha empoderada, né, e pensas logo que empoderamento é não precisar de uma figura masculina, o mundo lá fora, o mundo que você vai se encontrar com lá fora, o mundo que tem planos para a sua pessoa, para os seus órgãos, está pouco sendo para isso. Então é isso que nós devemos ter em atenção. E também como a sociedade hoje em dia acabam gerando ali controvérsia quando se trata de segurança, entende? Mega pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o Nundalino, inscreva no canal, ative a notificação de partilhar com interessadas. Sei que eu já pedi, mas vou ter que pedir de novo. Se inscreva no canal. É muito importante, entendeu, rapaz? Boa parte dos países africanos, se não o continente inteiro, é conservador. Temos uma família tradicional em todo canto do mundo, independentemente das batalhas que a gente luta no nosso dia a dia. Nós temos ainda uma cultura tradicional, temos ainda uma família tradicional, na qual vemos o pai como uma figura protetora e provedora, e a mãe como uma figura que educa e que basicamente cuida da família inteira, entendeu? Estão conseguindo entender? O que isso quer dizer, Nunda? Será que você está a tentar fazer uma divisão de água? Pessoal, eu quero que vocês entendam que independentemente do que você acredita, este vídeo não é para tentar dissuadir ninguém. Nem para aqueles que acreditam que a família tradicional é o melhor, nem para aqueles que acreditam que o empoderamento errado, não o empoderamento certo. Estou a falar daquele empoderamento que faz as mulheres acreditarem que sem os homens o mundo seria melhor. Não quero vos fazer mudar de ideia. Eu quero vos mostrar uma realidade que acontece aqui na África para quando vocês mulheres virem aqui para a África ou em qualquer parte do mundo que vocês não estejam acostumados, percebam, entendam. Homens também, na verdade, né? Esse é um alerta para todo gênero. Homem, mulher, gay, não, gay não é gay, homossexual, mais qual gênero. Todos os gêneros, pessoal. Acho que existem mais de 200 gêneros agora, né? Todos os gêneros. Eu quero que vocês entendam que a realidade que vocês vivem ali, na vossa cidade, é uma realidade totalmente diferente que, às vezes, não se replica aqui no país da África que você pretende viajar, que você pretende conhecer. Porque a mídia também não vai te falar que não, aqui é assim, aqui é Y. Mas no canal do Nundalino, você encontra essa situação, parceiro. Estamos, capiche? Bom, pessoal, boa parte das pessoas que comentaram no vídeo dessas meninas acabaram mostrando que já vivenciaram algo parecido e todos eles aconselham que quando uma mulher pretende visitar uma casa, que leve consigo uma figura masculina. Tudo porque existem situações adversas, tanto em Portugal quanto em outros países, onde aconteceu que a senhora foi lá ver a casa e não voltou, entendeu? Foram na polícia, meteram queixa, mas não aconteceu nada até os dias atuais, as senhoras nunca foram encontradas. E não estamos a falar de relatos de pessoas que desapareceram, 1, 2, 3, não. Estamos a falar de mais de 20 pessoas que relataram isso. E é muito interessante quando a gente olha a questão toda da Europa, como funciona o modus operandi e pegar alguns pontinhos, né,
sobre o que acontece também no mundo inteiro. Aqui em Angola acontece, no Brasil acontece, as pessoas desaparecerem. Mas quando a gente olha os modus operandi, é totalmente diferente lá na Europa, entendeu? Aqui é mais ou menos, já está saindo da escola, está saindo do trabalho de noite, é sequestrada e pá. Na Europa não, as coisas são muito seguras, são tudo muito controladas, existe mais controle, existe iluminação pública, os cambau tem câmeras, semáforo, cacetes, que tudo lá funciona. Então eles acabam ser mais ardilosos, atraindo a vítima para uma casa e lá eles fazem tudo sem levantar suspeita alguma, entende? Pode dar-se questão de estupro, pode se dar questão de vão te levar para fazer uma exploração de sexo. Então são diversas possibilidades que podem acontecer. Que a gente olhar essa situação e tentar romantizar e dizer que não, eu sou empoderada, a gente está a meter as outras mulheres que não entendem nada sobre empoderamento no erro, entendeu? Empoderamento é outra coisa. Acreditar que o mundo vai seguir os teus paradigmas também é outra coisa. Não sei se estão a me entender. Agora, a partir daqui, eu vou falar o que é que acontece aqui na África. Aqui na África, como já tivera dito, boa parte das pessoas são conservadoras. E nós não estamos a falar naqueles conservadores ao ponto de matar pessoas, não. A ponto de escorraçar as pessoas, não. Estamos a falar que a gente preserva muito a nossa identidade familiar. O irmão do nosso pai é nosso pai. A gente tem aquela amabilidade de entender que o tradicionalismo acaba salvando mais do que prejudicando. Sim, tem momentos que nos prejudicam, né? Também são família âncora, o cacete, os cambau. Mas fora essa questão toda, nós somos tradicionais. Nós preservamos muitos valores morais, entendeu? Sabe essa coisa toda de adultização, os cambau, que Angola também tem. Mas só nas regiões litorâneas, onde aquele povo já está perdido, entendeu? Na verdade, eu vivo na região litorânea e esse povo já está perdido, entendeu, rapaz? Salva-se alguns, mas o resto, mano, eles romantizam as crianças dançarem música de mais velho. Surge um gajo do nada a cantar pornografia para crianças, entendeu? E você olha aquela situação e fala, mano, nós temos uma sociedade tradicional. Por que ninguém fala disso? Por que o executivo não fala disso? O executivo pode não falar, os jornais podem não falar, mas nós aqui somos uma família tradicional. A mulher deve ser respeitada e protegida pelos homens. Por exemplo, a minha irmã estava à procura de casa. A primeira coisa que ela fez é entrar em contato com os seus irmãos. Entrou em contato com os seus irmãos, até que os irmãos tiveram disponibilidade e fomos procurar a casa. Eu que os digo, eu nunca permiti minha irmã ir ter encontro com alguém desconhecido sem a minha presença. Entendeu? Agora você fala, não dá, você está seguindo muito. Não, é questão de proteção. Já aconteceu 2 vezes, uma vez que a gente foi procurar casa para arrendar, foi dentro de um bairro, quem estava à espera dela lá eram 2 marmanjos numa casa, entendeu o que eu estou a te falar? Mas quando ela chegou lá comigo, a situação totalmente mudou. No telefone eles disseram que estão com a chave da casa e podem mostrar a casa e tudo mais. Mas quando a gente chegou lá, os senhores disseram que não, vamos esperar o dono da casa. Esperamos, o senhor dono da casa não chegou, a gente teve que sair de lá. Então, a presença masculina não necessariamente desvaloriza a força e o empoderamento que a mulher tem, mas valoriza muito a segurança da mulher. Se você tem um irmão, se você tem um namorado, se você tem um marido, tens um filho, leva ele em situações anônimas. Em todo lugar que você vai se encontrar com alguém que você não conheça, principalmente uma figura masculina, leva alguém. Ou leva 5 mulheres, leva 2 mulheres, não sei, mas leva, não vá sozinha. Essa é questão de segurança. Nós estamos aqui a falar, é questão de segurança. Vocês sabem que eu gosto de fazer vídeo contando piada, rindo de situações sérias e tudo mais, mas isso é muito mais sério do que qualquer outra coisa, entendeu? E desde aquela época, eu entendi completamente que eu não posso, sobre circunstância alguma, permitir que minha irmã vá a algum lugar, um encontro chega sozinha. Eu deixo sempre a ordem expressa. Isso, falo contigo, você passa assim para as suas filhas. Devem levar sempre um homem consigo, entendeu? Porque muda, o semblante total muda daquelas pessoas que você vai encontrar. Está entendendo o que eu estou a falar? Tem relatos também de vizinhos que já foram alugar uma casa, que lá encontraram um monte de pessoas. Olha, outra coisa também, para vocês que são estrangeiros, que pretendem vir para Angola. Aqui em Angola tem uma classe que nós chamamos de mexeiros. Muitos desses mexeiros são gente boa, gente fina, são pessoas que têm ciência da vida.
entendeu? Gostam muito das coisas da legalidade. Só que no meio deles tem pessoas de má fé. São pessoas que no passado foram burladores ou foram assaltantes, que agora estão se metendo nesse negócio. O que é que acontece? Quando eles entram nesse negócio de mexer o cacete, eles veem muitos. Como, por exemplo, quando eu aluguei esta casa aqui, foi por intermédio de uma senhora. Levei minha irmã. Quando a gente chega aqui, encontramos um monte de marmanjo. Ah, não dá. Por que estás a retratar assim marmanjo? São brucutus, entendeu? Porque em vez de conversar, eles só se importavam com o dinheiro. Se importavam com o dinheiro, não querem saber se é quem vai arrendar a casa, não querem saber de nada. Eles até queriam sumir com o dinheiro da renda, não queriam pagar o dono da casa. São delinquentes. São delinquentes. Entendeu? Eu na posição de alguém que vai gastar o dinheiro e que queria mesmo a casa, o que é que eu fiz? Eu exigi que me mostrassem um proprietário, entendeu? Quando me foram para me mostrar o proprietário, só 2 pessoas entraram comigo. Deixavam umas 15 lá fora. Que o proprietário da casa não tinha noção que estava envolvido tanta gente assim. Não dá. A Europa é um papo diferente e tudo mais. Cara, não dá para você ter certeza se a Europa é um papo diferente ou não. Entendeu? A questão é que segurança em primeiro lugar. Você vai ver uma casa com boi de compartimentos, chegas lá dentro, te prendem lá dentro, fazem o que tem que fazer contigo ali lá dentro, depois todo mundo some. Não vão te achar, rapaz. Não vão te achar. Dá um Google sobre pessoas que desapareceram num encontro clandestino. Porra. Dá um Google. Tem cuidado com essa questão toda de empoderamento, hein? Tem cuidado. Vamos empoderar as mulheres de um jeito certo. Tem coisas que devemos meter o homem na frente, entendeu, rapaz? Engana-se quem pensa que o mundo seria melhor sem os homens masculinos. Homem feminino, não, homem masculino. Pessoal. Tem espaço para todos nós. Vamos viver, entendeu? Tem espaço para todos nós. Vamos viver. Vamos viver, rapaz. Inscreva no canal, até não canção de ficar com o relato no final do vídeo da moça. Eu contei aqui a minha experiência, contei aqui o que eu penso sobre isso. É relato demais que a gente viu ali nos comentários, que não dava para deixar passar batido. Tinha que ir na posição de influencer para passar aqui e deixar a minha mensagem. Falou? Capiche? Nos vemos na próxima. Tchau. Hoje a gente teve com certeza o maior livramento da nossa vida ou de ser estuprada, ser traficada para sei lá onde, acontecer qualquer coisa de ruim aqui em Braga. Assim, olha só, meninas, não vão olhar quarto sozinha, sem uma amiga, sem um namorado, ficante, familiar, primo, principalmente homem, tá? Porque o que aconteceu com a gente hoje, com certeza foi um livramento de Deus na nossa vida. Com certeza. E se eu tivesse sozinha, como eu pedi pra Júlia ficar no escritório, nem sei o que tinha acontecido, né? Porque eu tava na maior ingenuidade, conversando com o cara, que eu vou contar a história, e a gente quase, se fudeu bem fudida. A gente chegou pra visitar o apartamento e já, tipo, ele ligou em vídeo pra Thaís assim que a gente chegou. O dono do apartamento. É. E a gente, tipo, tocando a campainha. Ele, toca que eu vou abrir daqui. E a gente, tipo, pronto, ele tá lá em cima. E já, tipo, demorando pra abrir, sabe? E a gente, pronto, ele deve estar lá em 5 minutos cima. ele não abria a porta. Não abria. Aí, quando a gente entrou no hall do prédio, ele, Fiquem à vontade pra olhar o apartamento, porque eu não tô aí. E eu, mas quem é que vai nos recepcionar? Quem é que tá no apartamento? Homens e mulheres. Por quê? Tem preferência só de meninas? Bem cínico. Maior cínico do mundo. Mas pensa num cara irônico, viu? O que ele tava sendo. E aí a gente foi subir nas escadas e a Thaís conversando com ele. E eu, tipo, toda hora assim, cutucando a Thaís. Quando a gente foi virar a Thaís, eu olhei pra Thaís, a Thaís olhou pra mim, tipo... Eu já sabia. Sabe o que é um breu? Eu sabia. Primeiro, sabe o que é um breu de prédio? Completamente diferente nas fotos. E assim, ele pediu pra gente tocar o segundo esquerdo. Ele fez a gente subir até o 4º andar do prédio, que era lá um apartamento. Primeiro, já começa aí suspeito. Aí falou que não tinha ninguém pra nos recepcionar. Tá, e se a gente rouba alguma coisa da casa dele? Como é que ele deixa pessoas estranhas e olhar um quarto dentro de uma casa? Eu já vi maldade Tudo aí. errado, tudo errado. E assim, quando tu abre de forma eletrônica um hall de um prédio, uma porta de forma eletrônica, destrava isso aqui da porta, não a porta escancarada. A gente subindo as escadas, a porta do prédio, do apartamento dele, completamente escancarada. Assim, pra quem quisesse entrar ali e pegar qualquer coisa. Tá, e como é que ele disse que não tinha ninguém pra nos recepcionar? Com certeza, na hora que eu vi o apartamento, tipo, eu já pensei, se ele tá conseguindo abrir, ele vai conseguir fechar. Ele vai conseguir fechar. Então Ele vai fechar com nós lá dentro. O que a gente faz Não, na vida a gente dele? vai sair daqui. A gente não vai sair daqui. E a gente já no desespero, aquela adrenalina, a Thaís já me puxando, porque eu ainda empurrei A Júlia, porta. não, e a Júlia ainda abriu um pouco a porta já tava escancarada. Ela terminou de escancarar a Pra ver porta. se não tinha alguém ali atrás, sabe? E assim, eu só pensando, cara, daqui a pouco vão puxar ela pra dentro do apartamento, eu faço o quê? A gente saiu correndo. E a gente saiu correndo. E ele todo cínico. Eu tô vendo que vocês não estão mais dentro do prédio. Por que não querem voltar? O que aconteceu? Todo cínico, tá? Todo cínico.
o tempo inteiro falando pra mim voltar, sendo que tinha 2 ciganos já parados na porta, só de olho na gente. Quando eu fui pro carro, a gente saiu do prédio, essa ciganaiada tava na frente do carro, ficou nos olhando, tipo assim, tipo, será que ele não vai convencer elas de voltar pra dentro do prédio e tal? Olha, que situação do caralho, horrível. Com certeza, gente, foi um livramento. Assim, a gente tá aqui nesse país à mercê de tudo. E sozinha, porque a gente não avisou ninguém que a gente tava indo lá ver. Só que a nossa cliente, Só a nossa cliente indo olhar sabia. o quarto pra ela. Então, assim, tomem cuidado quando vocês vierem visitar. Vão acompanhadas e desconfiem de tudo. Porque tudo é mal, tudo é mal. Pode não ter sido maldade que a gente vivenciou hoje, pode ter sido coisa da nossa cabeça. Mas na minha cabeça, literalmente, eu vi a porta se fechando e a gente ficando ali, indo ser transportada pra um outro país. Assim... Literalmente, a gente viveu um livramento. Então, porque não alguma sozinha. pessoa começa te mentindo lá. Ele disse assim, não, fui eu que destranquei a porta. Mas a porta do prédio, do apartamento dele, alguém destrancou e abriu. Porque tava escancarada. Ele não fez isso por Bluetooth virtualmente. Tipo, alguém tava ali, sabe? Ele disse que não tinha ninguém. Então, tipo, contradições o tempo inteiro, sabe? Desconfiem. Desconfiem.